Salve Elipa, salve quebrada! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um programa Elipa Connect, esse programa que é uma produção aí do Achei no Elipa TV. Aqui nós vamos conectar mais uma pessoa aqui da nossa quebrada com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho dela e também da organização que ela está aqui representando, certo? Aqui do meu lado na bancada, Fabi. Fala galera, boa tarde para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei a hora É que isso vocês aí. vão ver esse vídeo. E aqui hoje com a gente temos ele, Fábio Rubson. Olá, Tudo bom, gente. Tudo Fábio? bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. E, galera, acho que hoje vai ser um dia bacana e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos e para todas. Espero que a gente possa aí fazer um bom programa e responder as questões importantes que a gente tem aqui para trazer. Com certeza, mano, é isso aí. E apresentar um pouquinho mais, né, da Mover Elipa, que é quem você também está representando aqui hoje, com essa bela camisa aí também. Bonita a Olha, camisa, né? bonita, velho, É isso parabéns. aí. Né? Tem Que é, que trazer os projetos da comunidade, apresentar os projetos que acontecem na comunidade para a sim, comunidade, né? é isso aí. Escondido de vez em quando. Muito importante. Vocês lá hoje trabalham a questão da escola de gastronomia, também tem a parte de esporte, né, que vocês também atuam, e a cozinha solidária. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí hoje, né? Mas antes de mais nada, a gente sempre fala diretamente com o convidado. Quem é o Fábio, né? O Fábio Rubson aí. Onde que você nasceu, cara? Então, eu sou brasiliense, né? Sou da capital do Brasil aí. Ali, nasci no Distrito Federal em 1986. Aí todo mundo quiser faz a conta aí, porque... É isso aí. Mas Ele eu não sou tem a idade que brasiliense. parece. Eu cheguei em São Paulo, aqui no Heliópolis, em 1986. Tava sendo Então, construído. tava no comecinho, né? Quando eu cheguei aqui, Heliópolis tinha, segundo os dados estudados, 80 mil habitantes. Caramba. Era a rua que eu morei. A viela da rua que eu morei era a Viela São Bento, ali na Coronel Silva Castro, que não existe mais a viela, né? Por conta do programa de urbanização, Sim. a viela deixou de existir, mas a Coronel Silva Castro era de terra, assim, era lã, era barro vermelho e tal, a gente ainda brincava ali. Tal. E acho que no ano seguinte que eu cheguei em São Paulo, eu lembro que começou a asfaltar a rua. E aí, nesse mesmo ano, 86, 87, eu fui atendido por um projeto social aqui da comunidade. Caramba, mano, que legal. Então, eu cheguei aqui e já fui por um CCA. Hoje chama CCA, na época era OZEM. Caramba, então você também foi aluno da USEM. Foi do Olha OZEM, aí. lá na Coronel Silva Castro. Caramba, cara, que legal, velho. É isso aí. E essa época aí, então, você jogava muita bola nos campos, Na terra, né? na terra, né? Eu tenho até os dedão do pé hoje todo Estourado. machucado por conta disso. Mas era melhor, era mais gostoso. Futebol naquela época era mais por gostar mesmo, né? Hoje Sim. envolve grana. Mas é isso, jogamos muita bola, muito futebol nas ruas de terra e nos campos de barro. Nossa, velho. Vila Nova, no, ali no. Ah, bom, eu não lembro os nomes porque, enfim. Mas o Vila Nova é um que marcou, porque a gente jogava muito Sim. bola ali na Delamare, com as juntas provisórias e tal. Campo Alto, a gente via as coisas lá de cima. Era Caramba, bacana, era velho. legal. Que da hora, mano. Pô, é assim, é legal ver, saber um pouquinho mais dessas histórias, né? Tipo, você que participou, muita gente vem aqui e fala muito dos campos, das mamonas que tinha, Pô, nem fala. né? Muita guerra de mamonas, Pô. você também Não, participou? então ali naquela região ali da quadra, acho que é quadra N ali, tinha o campo do Vila Nova e acho que poucas pessoas sabem, não sei se historicamente, ali tinha um motocross. Era o campo do Vila Nova, ali bem na esquina, Sim. onde tem os prédios hoje, e atrás do campo tinha uma pista de motocross de barro. Caramba, velho. E aí em torno disso aí tinha as plantas de mamona, toda o mato e tal, e realmente tinha a guerra de mamona, tinha essa série de coisas. Mas tinha evento de motocross de barro ali, tal. Então a gente ficava, molecada, tinha 6, 7 anos, 8 anos, ficava naqueles lugares ali, caçando passarinho. Hoje eu não faço mais isso, gente. A É, gente ficava naquela época ali caçando passarinho, tá? Era a diversão da molecada, então era muito sadio. A gente não acabava com a fauna e com a flora, sim, não, sim. mas era a diversão que a molecada tinha. Jogar peão na terra, bolinha de gude, essas coisas. Era Caramba. legal, era bacana. Essa É um informação bom aí, flashback. com certeza. Essa informação aí que você falou, eu não tinha, cara. Do campo de motocross, Da pista de tinha motocross. uma pista de motocross ali. E era Caraca. grande, assim, era bem bacana. Teve uma especulação imobiliária na época,
É porque eu li muito também. Tem uma tese da doutora Maria Ruth Sampaio, que é uma professora, não sei se ela é viva também, Sim. mas ela é a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E ela fez uma tese em 98. Ela publicou uma tese para defender, né, o mestrado dela sobre Heliópolis. E nessa tese fala, essa tese está lá na biblioteca da FAO, e ela conta tudo isso, assim, não com o brilhantismo de quem viveu, né, Sim. com o brilhantismo de quem estudou. Mas a gente que viveu tem tudo isso, assim, Heliópolis tinha mais de 10 campos, isso aí todo mundo conta, Sim, né? é. Todo mundo até fala que jogou, tem gente que nem jogou. É, Eu nem- já escuto umas coisas e falo, cara, nem era assim, mas tudo bem, né? Mas assim, a gente que cresceu no Heliópolis, é, eu não sou um dos primeiros moradores, né? Quando eu cheguei, como eu falei, já tinha uns 80 mil Sim, habitantes aqui, já estava numa expansão grande, mas a gente se considera ali os pioneiros, né? Da luta, principalmente, do sim. movimento popular, da luta da juventude, que eu fiz parte por muitos anos, mas a nossa diversão quanto criança, adolescente, era essa. E aí depois que a Coronel Savacas foi asfaltada, a gente jogava aquela bola taco, sabe? Sim, que E a botava a gente latinha. acabava com as janelas do povo ali, Caramba. das casas que tem regular que tinha lá e tal. Era legal, cara. Era muito bacana, era muito sadio. Era Caramba. diversão mesmo, diversão de criança. Hoje você Sim. olha assim, você fala, pô, a molecada, né? A gente fala o tempo bom, né? Que tempo bom que não volta nunca mais, mas Não é o enfim. mesmo, né? Não é. As diversões são Outros outras, né? tempos, outras realidades. A nossa diversão era na rua. E aí não tinha hora pra voltar. Eu lembro de alguns episódios, mas um específico que no final de semana, a gente combinava, a Sim. molecada combinava de jogar bola. Então a gente ficava, sem mentira, a gente ficava o dia inteiro jogando futebol. Tipo, das 8 da manhã às 16 horas, 17 horas da tarde, até anoitecer. Caramba. E era assim, não era todos os dias que a gente estudava, né? Tinha compromisso com a responsabilidade com a escola, com o CCA lá com o Zen, mas nos finais de semana ou nos feriados era o dia inteiro dentro de um campo de barro. E quando eu chegava em casa, aqui chegava vermelho, né? Caramba, velho. E as nossas mães ficavam tudo maluca, tudo louca, né? E era muito louco, era bem gostoso. Então a gente era tudo magrinho, né? Porque passava o dia inteiro sem comer, só bebendo água. Caraca, E velho. ninguém passava mal, ninguém morreu. Ninguém morreu, né, então? Disso ninguém Né? morreu. É, mano. Disso ninguém morreu. E aí eu lembro também que ainda nessa época a gente tinha ali o Campo do Colina. Tem um córrego ali que hoje é Michel da Silva, que ali alaga bastante. No final da Estrada das Lágrimas, Sim. quase no final, né, na divisa da Alencar de Araripe, ali na bifurcação, tem aquele córrego ali. Aquele córrego não era como hoje, era aberto. E aí do outro lado desse córrego tinha um campo chamado Colina, que a molecada arrebentou os matos lá e fez um campo, colocou 6 pau de madeira lá, um Sim. de cada lado, e fez um E fez o campo. campo. E para jogar nesse campo a gente tinha que atravessar o rio. Caraca. Ora tinha a pontezinha e ora não, porque quando enchia, a ponte ia pro Levava saco. embora. Mas a gente atravessava o rio por dentro do rio. E Nossa, maluco, velho. porque a gente jogava Que bola perigo. e das travas de futebol ficava de costa pro rio, né? Uma para um lado, outra pro outro. Então quem chutava a bola pro lado do rio, normalmente chutava dentro do rio a bola. Aí tinha que E o correr rio pra levava a buscar. bola embora. Putz, Ixi, era resgate da bola. Tinha caraca, um velho. resgate da bola, tinha que fazer o resgate. Todo mundo era fazendo do rio. E é mesmo, era descalço mesmo, não tava nem aí, a molecada descia. E ninguém morreu de leptospirose, ninguém morreu de nada Nem disso. É nada. muito louco, né? Caramba, velho. Hoje, se a gente colocar um pé É. no rio daquele ali, perigoso da gente morrer. Mas É isso naquela. mesmo. E o rato existia do mesmo jeito. Acho que não. É que a gente não via tanto. Os ratos hoje trocam ideia com você, né? É isso Antes mesmo. não. Mas naquela época a gente fazia isso, assim, a gente entrava, fazia o resgate da bola, porque só tinha uma bola, né? E aí eu caía no rio, a correntezinha, mesmo que fraca, Já começava a ia levar levando. a bola embora. Aí 3, 4, 5 moleques dentro do rio, pra pegar a bola e resgatava. Aproveitando, Que Fábio, loucura. o que que você acha que faltaria naquela época que temos hoje que poderia ter sido melhor, assim, poderia ter melhorado a sua vida naquela época? Ah, eu não, Fabiana, eu não, não, Você não era tiro feliz? nada, não tiro nada. Acho que cada época é sua época, né? Sim, A gente costuma comparar jogador de futebol, né? Que aquela época, o Pelé, que não sei o quê. Não, acho que cada um viveu sua época, o seu momento, e a modernidade chegou, e a gente tem que acompanhar isso. Eu acho que aquela época, aquele momento que eu vivi foi suficiente para formar a pessoa que eu sou hoje, né? Legal. Não, eu acho que se colocasse algum elemento de hoje naquela época, eu acho que a gente não seria as mesmas pessoas. Então, as nossas tribos eram diferentes das tribos de hoje, né? sim. Então, hoje a galera se reúne para beber, a gente se reunia para
para comer pão com mortandela e tomar tubaína. Sim, Então, são coisas diferentes, óbvio. Você não tem como você falar assim, tinha que ser igual, ou resgatar. A gente tenta resgatar algumas vezes algumas coisas, mas não tiro, não acrescento nada. Tinha que ser E como eu não acrescento nada. Eu acho que, acredito que aquele momento era para nós, pra sim. galera que hoje tem 45 anos, 35 anos. É isso É, aí. foi aquele momento que foi criado pra gente viver. Então, e aí todo mundo vai viver aí de acordo com o que está sendo criado para as novas gerações. E assim, nessa época aí, qual que eram as maiores dificuldades que vocês enfrentavam nessa época? Como criança, adolescente, Eu acho o que 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 como, você como sentia? criança, acho que a pobreza, né? A pobreza sempre é uma coisa que sempre impactou a vida de acho que Sim, todas as naquela época. Acho que os acessos que a gente tem hoje não tinha naquela época. Então, por exemplo, eu fui para a universidade, por exemplo, já com meus 27 anos. Hoje a galera com 18, 19 tem um acesso mais rápido e o sonho está mais perto, por exemplo, da universidade. sim, Para mim demorou um pouco mais, né? Então, esses acessos, essas coisas, para a pobreza, para a molecada que estava ali, tudo bem que a escola pública era melhor. E a gente não tem nem como. E aí você pode fazer o comparativo. sim. O que eu traria para hoje daquela época, por exemplo, a escola pública, a qualidade da educação da escola pública daquela época, eu traria. Não levaria a qualidade de hoje para de aquela hoje, né? época. Sim, Mas era isso, assim, eu acho que a pobreza era uma coisa que estava sempre nos perseguindo, né? A questão de morar no barraco, a morar nas vielas, sim, então a violência né, de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais, não vou falar organizada, mas de forma mais territorial, né? Hoje você tem uma coisa mais expansiva, mais sim, de controle, tal. Aquela época era mais territorial, então mas as pessoas se conheciam também, então todo mundo sabia quem era quem. Como é até, assim, hoje eu vejo o crescimento de Heliópolis, por exemplo, hoje com 210 mil pessoas, segundo o IBGE, o censo, eu não ando muito mais pela Heliópolis como eu andava antes, né? 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas você vê toda uma galera nova que não entende o que que foi isso aqui, né? A luta que foi para ter esse lugar sim. em pé, para esse lugar existir. E eu tive a honra, digo assim, de participar de toda essa trajetória, de ver Heliópolis pequena e de ver Heliópolis grande, e aí essas contradições, Sim, por mais que seja um território bem eclético sobre tudo, né? Sobre os bares, sobre as religiões, isso, sobre muita coisa. os povos, né? Então, eu vejo que assim, acho que Heliópolis não é à toa que é considerada a favela mais organizada de São Paulo, até mesmo do Brasil. Mas foi muita luta, foi muito suor, foi muito Sim, sangue, que muitas lideranças que a galera hoje não conhece precisou passar para isso que existir, por isso que está tá em pé. Tem é. episódios que a gente pode contar aí, apesar que é a parte da apresentação, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é bacana dizer, acho que traz aí um pouco de reflexão para quem vai ouvir ou Sim, para quem vai ter o privilégio de ouvir o podcast, né? De se conectar com esse momento. Aqui em 92, 94, ali naquele período, nós tivemos algumas ações de despejo do poder público. E aquela época, eu era muito, muito moleque, tinha por volta dos meus 14, 15 anos, mas tinha uma coisa que era uma sensação assim, existia as ações de despejos e a luta pela moradia era muito eminente, né? A a ânsia, o desejo de ter a sua casa própria, que até hoje, né, todos nós brasileiros Sim. temos, sim, de ter o nosso lugar para morar, era muito eminente naquela época. Mais forte que hoje, até eu acredito. E as ocupações dos territórios aqui de Heliópolis sempre gerou essa condição da irregularidade. E aí essas ações de despejo começaram a existir. Então, o que aquelas lideranças naquela época, eu não vou citar nome aqui porque eu vou ser injusto, tem muitos que até já não estão mais com a gente, mas eu vou contar o contexto histórico sim. mesmo. Então, o que as lideranças naquela época popular, de lideranças locais, pensavam? Bom, tá tendo ação de despejo ali um exemplo, ali no Heliópolis, no núcleo do Heliópolis. Se o poder público conseguir tirar aquele povo que está ali,
vai ser uma brecha para que ele faça isso com todo o território. Então, uma vez que você consegue uma coisa, te dá a condição de conseguir outras na sequência. Sim. Porque você Fortalece, né? fortalece essa condição de, por exemplo, de despejo. E com esse olhar, as lideranças da favela toda daquela época se reuniram, todas elas, e vieram fazer o confronto com a tropa de choque na época, com a polícia militar, sobre essa ação de despejo. Que hoje, inclusive, é o condomínio Bacarelli, que pegou fogo. Sim, eu lembro. Ali é um ponto muito histórico. Tem até um documentário da TV Cultura, um documentário premiado, que chama Estrada das Lágrimas 1400. Quem puder assistir, buscar no YouTube, tem. Que conta esse pedaço da história. E aí todas as lideranças da favela foram para aquele lugar, mesmo que não estavam correndo risco de ser despejados. Sim. Então esse movimento fortaleceu a luta por moradia. Então, quem é que sabe disso? Então, eu morava aqui no núcleo da mina, da Rua da Mina, Sim. morava aqui em cima. Eu não corria risco nenhum de ter minha casa, de ser desapropriado, mas eu entendendo que se aquela ocupação fosse desapropriada, a próxima poderia ser a minha. Exato. Ao senso de comunidade, o senso de organização, o senso de reciprocidade, que essas palavras mais Sim. novas, Não né? leva a dor do outro, né? Exato, de sentir a dor do outro. Era muito forte. E aí aquele povo todo desceu para ali e resistimos à desocupação, e o poder público foi obrigado, por meio do Ministério Público, a retirar a ação de despejo. E aquele povo ficou. E aí, claro, depois teve ocupação nos prédios que não Sim. foram terminados, a situação do incêndio, as vítimas do incêndio, e depois a construção do condomínio Bacarelli, que hoje resultou naquele espaço super revitalizado, Sim. né, urbanizado. Mas teve que resistir lá atrás. E não foi uma vez só, foram Várias. dezenas de Sim. vezes. Então, essas lutas que construiu Heliópolis que é hoje. Caramba. Você não acha que se perdeu um pouco essa união Puta, eu ia falar isso nos agora. anos pra cá? Não há dúvida disso. Eu sinto isso também. Não há dúvida. Antigamente as pessoas se uniam mais para qualquer movimento que fosse, e não só isso, né? Até acontecesse qualquer coisa, as pessoas iam lá ajudar, apoiar, enfim, fazia todo um movimento. E hoje você não sente que tem se perdido isso aos anos? Não, isso é real, Fabiana. Com o passar dos anos, outras organizações sociais foram surgindo em Heliópolis, e com isso o movimento político também, e aí eu digo movimento político partidário, não um movimento político social, que é o que a Sim. gente representa, né? Então o movimento político partidário acabou também tomando conta disso. Então, apareceu algumas organizações sociais com interesse mais partidário de eleger o seu candidato, Sim. do que de realmente fazer um trabalho no que a gente fala de política social. Uhum. E aí, quando isso acontece no progresso, você perde a unidade. Você Divide as cria pessoas, a né? individualidade. Você cria um interesse não mais comum. O interesse comum deixa de existir e passa a ter o interesse do Fábio, do Osmo, Sim. da Fabiana, das pessoas. Então, buscar essa unidade de novo é algo que eu acho que vai ser muito difícil acontecer. Não enxergo, né? É Eu difícil. digo por 30 anos de viver e respirar isso. Mas eu acho que vai ter alguns momentos na história que a gente vai ser obrigado a se eu juntar de também novo, acho. como foi na pandemia. E a gente sabe que vai ter outras pandemias, né? Não foi a primeira, não acabou, É né? A verdade. própria OMS diz que nos próximos 10 anos estamos correndo o risco de uma outra pandemia no mundo. Então, esses momentos vão nos juntar, mas é só nesses momentos. E depois nós vamos se separar de novo e cada um com a sua força, cada um com a sua luta, e é isso que vai acontecer, isso que já está acontecendo. Você é Sim. estudante de ciências sociais? Eu sou estudante de bastante coisa, Não, Fabiana. porque, tipo assim, é bem isso mesmo. E aí me fez até lembrar alguns estudos sobre. É. Que é bem isso, não tem como, né? É inevitável. Eu também acho que em alguns momentos vamos nos juntar, mas depois vamos nos separar novamente, que nem a pandemia nos uniu por um momento. Achei que aquilo ia mudar as pessoas, não foi o que aconteceu, né? Às vezes eu até acho que algumas pessoas ficaram pior.
É, são as sequelas. São as Sequelas, sequelas. Ai, E é muito doido, né? Não, são contextos antropológicos mesmo, de ciências sociais. Eu estudo, Você gosta, gosto de né? ler, gosto de estudar bastante sobre muitas coisas, e acho que é, Fábio é pop, Não, o Fábio é o agro, bom do Fábio é Fábio, você troca ideia com ele de tudo. Esse dia ele me deu uma aula, cara, de empreendedorismo social. é, Cara, em pouco tempo ali ele falou e depois eu pesquisei, viu? tinha razão. Com certeza, velho. Você é louco. Então eu tô estudando no lugar certo. Tá. É isso aí. Mas é legal, né? Você ter uma visão geral de tudo, porque a gente não é só aquilo que a gente vive, né? Às vezes a gente acha que uma situação que está acontecendo lá do outro lado, que não tem nada a ver com a gente, e a gente não se preocupa, mas na verdade tem a ver com a gente, sim. Tudo tem a Em ver com a algum gente. momento vai chegar aqui na gente. Então eu acho muito legal, assim, você saber de todos os assuntos. Pelo menos procurar saber. Você não precisa ser, nossa, um grande entendedor, Não, né? Que nem tá chegando aí a política, inclusive, tá chegando aí as eleições. E isso é um assunto que muita gente não gosta. Sim. Muita gente detesta. E é chato porque a gente tem muita gente corrupta. Depende do Mas é olhar. necessário. É, Você tá entendendo? Sim, Buscar tem que algumas ter. informações, entender os nossos direitos, os nossos deveres, para que a gente possa tomar consciência, né? Aí eu até falo, né? Eu até brinco, independente da religião, a verdade liberta e liberta é mesmo. verdade. Ela Você tem liberta razão. mesmo. Você tem total razão. Porque quando você descobre aquilo, você fala: caraca, agora ninguém vai passar eu para trás. Entendeu? A verdade é libertadora. É. Você tem razão. E nas escrituras está escrito exatamente dessa forma. E não é a verdade sobre a religião, é a verdade sobre tudo. Sim. Sim, a Bíblia, assim, independente de religião, tá, gente? Eu sei, eu respeito todas. E eu, na verdade, acho até que eu tenho um pouquinho de cada uma, assim, porque eu acredito em tudo. Eu acredito até em Eu sou a ET. mais eclética. Mas o que das que religiões. acontece? Quando fala da Bíblia, eu penso que a Bíblia, na verdade, realmente é um livro atemporal, porque ele fala disso, entendeu? As pessoas levam muito pro lado religioso, mas a verdade que não é sobre a religião. É sobre o que acontece. Sobre real, sobre a vida, sobre as pessoas. sobre as pessoas. Um parênteses sobre a Bíblia é um livro comum. Quem lê a Bíblia, ele pode ler como um livro comum. Ele é sagrado para quem crê que ele seja sagrado. A diferença é essa. A Bíblia só é sagrada para quem crê Pra que ela quem seja é. É sagrada. um livro histórico. Diferente disso, ela é um livro comum como qualquer outra literatura. E aí, assim, é isso. É. Você estava até vendo um vídeo na internet da MC Dani, que ela parou, faz um tempão que ela parou de fazer show, parou de fazer publi, parou tudo. Saiu assim, até sumiu das redes sociais porque ela estava estudando sobre a área dela, né? Música, tal, sobre os direitos dela. Porque o que aconteceu? Funciona. Ela falou exatamente isso. Ela falou, gente, busquem estudar. Estudar para vocês saberem seus direitos. Então, assim, um monte de coisa que ela deveria receber, ela não recebe. Porque ela não sabia, não tinha conhecimento disso. Então vinha qualquer um e passava lá para trás. Então, quando eu falo que a verdade liberta, é sobre isso. Não é sobre, É sobre a vida mesmo. você ser um super conhecedor de todos os assuntos, mas procurar É pra gente poder estar aqui batendo se papo. informar. Né? Sim, Não falar só de conhecer. uma coisa numa roça de futebol. sabe? Pra chegar e conseguir conversar com você e a gente conseguir produzir o programa, eu preciso estudar sobre você, Lógico. sobre a organização, sobre outros temas diversos. Não é só, puxa, vou lá falar qualquer coisa. E tira você da bolha, né? Eu acho fundamental a gente sair da bolha, né? É muito legal quando você Olhar descobre pra- algo novo, assim, você fala, caramba, Realmente, né? existe isso! Eu sou crítico com algumas coisas mas eu não crítico mesmo, porque assim, a crítica construtiva não existe, crítica construtiva. Crítica é crítica, absorve o que você puder absorver, o que Sim. você não quiser daquilo ali, Elimina, dispensa, E melhora, né, com a crítica. Acho que o papel da crítica é fazer com que a gente se olhe para aquele processo e melhore a partir dali. Sim. Mas assuma a crítica porque é importante a gente assumir a crítica, né? O Corinthians tá ruim, pode rebaixar esse isso aí. corintiano e pronto. E Cara. acabou, não vamos discutir sobre isso. Outro dia um camarada falou assim, ontem, eu não discuto religião, futebol e política. Eu falei assim, só discordo de uma coisa. Política. Política você tem que discutir. Política impacta diretamente as nossas vidas. Todos, até quem não gosta de discutir. Não, acho que o ponto chave de discutir a política é entender sobre o que ela promove sobre o seu dia a dia, sobre o que você compra, o que você ganha, sobre o trabalho, sobre o emprego. Então, os representantes que são eleitos, que a gente pode falar os nossos, né? Porque acaba sendo nossos mesmo lá na frente.
eles têm o poder de decidir sobre o rumo das nossas vidas. E quando você se nega a discutir isso, você está jogando a sua vida na mão de pessoas que você não conhece, Exato. E aí né? você tá dando direito a ela A tomar decidir por decisão você. por você. Não tem como Exatamente. você reclamar. Agora, se não quiser discutir futebol, a gente não discute, e É, religião não- também. Também, porque aí cada um tem o seu, né? Tem as suas Que legal preferências. também. Acho que religião é legal discutir porque você Trocar passa a saber informações, que o né? outro, como é que é, você tira o pré-conceito Isso, sobre exatamente. o que o outro é, o que outra religião representa. Eu acho que, né, outro dia eu falei para minha sobrinha, falei assim, que Bíblia é um livro que eu consumo, né? E eu falei, todas as religiões partem da Bíblia. Ela, não sei o quê. Eu falei, te mostra. Aí mostrei. Ela falou, e agora? Tudo parte dali, né? Do livro histórico, né? Então, não é verdade. É verdade. Todas as religiões partem dali, daquela E eu história. acho tão inteligente a pessoa que estuda sobre. É como você estudar sobre o seu concorrente. Né? Ele tem um tio que eu acho ele super inteligente. Ele é um cara, ele é inteligente. Ele é. E ele até me emprestou um livro de religiões, porque, tipo assim, ele é cristão, mas ele sabe tudo sobre todas as É religiões. Tudo que você importante, é perguntar pra ele importante. sabe. É Você fala, importante. caramba, tudo que você quiser saber de qualquer assunto do mundo, Tanto que às ele vezes sabe. eu Opa, tenho dúvida de algumas Ele coisas. você sabe. pergunta Aí pra ela ele. fala, É que ele é por que muito que você não estudioso. fala, seu tio pergunta pra ele? Eu falei, meu, ele é de outra área, mas ele vai saber alguma Ele coisa vai pra te saber te encaminhar. responder. Eu falo, E puta, o é legal, verdade, e velho. o legal das pessoas que têm essa coisa de saber sobre tudo é que quando ela não sabe, ela vai atrás para Sim, saber. ele é assim. Isso aguça, né, o desejo de saber. Então, Exato. eu sou um pouco Ele é assim. assim mesmo. Dei umas escorregadas por conta de trabalho, mas eu sou meio assim. Não, eu O Hugo percebi. Não respondo, não sei tudo, nem tenho a pretensão de Sim. saber, porque não cabe a mim saber tudo. A minha formação acadêmica não foi para saber tudo, foi para saber foi para que eu possa entender que eu tenho que entender de algumas coisas Você tem que possibilidades permeia também, o né? que eu faço. E aí, quando a gente está no social, tudo permeia. Exatamente. Tem que Tudo saber. permeia o que a gente faz, É né? isso aí. No social. Muito importante isso. E agora eu vou falar aqui um pouquinho com o pessoal de casa. Vocês que estão assistindo a gente, acompanhando até agora, se vocês estão gostando, já deixa aquele like aí, tá? Curta aí a nossa página. Também ativa a notificação, tá? Para vocês receberem sempre que tiver um vídeo novo. E aqui agradecer aos nossos parceiros, né, que estão apoiando a gente, Gráfica Arte A2, muito obrigado. E um novo parceiro nosso que tá aí, vou deixar o comercial para vocês aí, 15 segundinhos, rapidinho, a gente já volta aqui para falar um pouquinho mais com o Fábio. Vem pro Fish, compressão, Fit muita diversão. 12 GB de internet pra ninguém ficar na mão. Tem 3 GB pra irritar, YouTube em qualquer lugar. Pressão conecta mais pro seu corre não parar. Ouve só esse beat, vem também pro Fit. Compressão, WhatsApp, é sem limite. O Prezão mensal tem 15 GB de internet, sendo 3 exclusivos para YouTube, mais WhatsApp ilimitado. Com Prezão, você se conecta mais com seu corre. Agora eu quero saber um pouquinho, cara, sobre a Mover Elipa, Mover. cara. Eu acho que você, né, você hoje exerce a função de vice-presidente, Não. não? Então vamos... Isso deixa pros companheiros. Ah, tá. Qual... Eu sou diretor de projetos e relações institucionais da Mover. Ah, maravilha. Essa é a minha posição lá hoje. Então tá, olha aí. Fiz o dever de casa errado. Vamos lá. Mas como a gente não fez tanto errado, como a gente trabalha em grupo, Sim, as decisões elas não ficam individualizadas. Isso que acho que é legal em dizer. sim. Então a gente tem o nosso presidente, o nosso corpo diretivo, que eu também faço parte desse corpo diretivo, então as nossas decisões são coletivas. Então você tira a figura representativa do poder do presidente, do Sim. vice, do secretário, e você compartilha esse poder de decisão de uma forma coletiva. Por que isso? Porque se a gente acerta junto. Sim. E se a gente errar, a gente erra junto. E aí a gente toma as decisões a partir dali para corrigir o caminho ou para falar, vamos continuar nesse caminho. Então, quando você fala se é vice, a gente também é vice, a gente também é presidente, a gente também, o nosso Legal. coletivo assume essa posição de ser Entendi. todos Ser um no corpo, né? processo de decisão. Exatamente, é um corpo. Pô, bacana. Bom, deixar um abraço aí, né, pro Renato, não pôde estar presente aqui hoje. Um grande abraço aí para você, tá? Obrigado. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, você melhor que ninguém para falar um pouquinho sobre a Mover Elipa, o que representa. Tá, vamos lá. A Mover ela tem 10 anos
de existência com os trabalhos sociais Sim. voltados para a área do esporte, para a área da cultura, para a área um pouco da educação, da composição dos trabalhos na área de assistência social. Sim. E ela vem desenvolvendo esse trabalho aí há muitos anos na comunidade. O Renato sempre sempre à frente, junto com o seu grupo de lideranças, de pessoas que compõem a organização, vem aí atuando dessa forma, muito voltada para os desejos e os anseios da comunidade, né? Sim. A preocupação lá atrás sempre foi com os pequeninos mesmo, né? De a gente criar espaços e oportunidades de formação, de educação, e acho que principalmente hoje a gente tem de inclusão, né? Eu acho que uma das palavras que a gente utiliza muito na Mover hoje é incluir, né? A gente fala de educação é carro-chefe, é cultura também, o esporte é importante, mas tudo isso, se a pessoa não for inclusa verdadeiramente nesses espaços de educação, de cultura, de esporte, vai ser mais um espaço que ela vai estar participando. A inclusão, a partir do nosso olhar, ela é importantíssima para que a pessoa, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, realmente consiga se sinta parte daquele processo, né? Então, não adianta você abrir o portão da escola e a porta da sala de aula e aquela criança não se sentir inclusa naquele espaço. Ela não vai ser um bom aluno, ela não vai se conectar, né, usando aqui o nome do programa, se conectar com aquele grupo, com aquele professor. E eu acho que o que se perde durante os anos é esse processo de inclusão, né? Eu aprendi isso muito na organização que eu trabalhei, que foi a PAI de São Paulo, que hoje chama Instituto João Clemente, e lá a gente trabalhava especificamente, no meu caso, com pessoas com deficiência intelectual, Sim. síndrome de Down e transtorno do espectro autista. E a palavra-chave era incluir, porque essas pessoas naturalmente são excluídas da sociedade. E aí, quando você traz para a nossa realidade, as nossas crianças são excluídas também da escola, digo as que não têm nenhum tipo de deficiência. São excluídas da escola, são excluídas dos campos de futebol, que quando a gente vai jogar futebol, a molecada fica lá olhando, né? Eles não jogam, enquanto a gente não para, os adultos param, eles não podem Sim. brincar. Eles são excluídos dos espaços de oportunidade. Então, incluir hoje é uma grande... nesse conceito é um que a gente atribui muito, inclusive para os nossos colaboradores, né? As pessoas têm que se sentir pertencente a todo aquele processo que ela está envolvida, né? E que ela é uma parte importante para que aquilo exista, para que aquilo tenha sucesso. Então, a Mover, nesses 10 anos, ela se transformou nessa condição. E aí, a grande virada de chave, né, da Mover Elipa foi a pandemia. E aí a gente falou disso, né? A Sim. gente se juntou na pandemia com outras lideranças, num grupo de uma organização coletiva, para tratar a pandemia e tratar os efeitos da pandemia num momento de forma mais objetivo, com estratégia, com organização. E a Mover estava ali também presente naquele grupo, com as suas lideranças, e a gente conseguiu, naquele momento, juntos, fazer um excelente trabalho. Eu fico muito orgulhoso de ter feito parte desse coletivo, desse grupo, de ter pensado toda a estratégia, né? Eu estava até falando disso esses dias, a gente trabalhava na pandemia em torno de 18 horas por dia, todos nós, dormia 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, acordava 6, 7, porque a demanda era muito grande, as doações também eram significativas, então foi um processo de muito enriquecimento, inclusive, como agente local, né? Nem me considero uma liderança tão representativa assim, mas eu me considero uma pessoa importante dentro do processo. Sim. E a gente atuou bastante. E aí eu já chamava essa discussão dentro daquele grupo do depois da pandemia. O que vamos ser de nós depois da pandemia? E eu queria fomentar essa discussão naquele grupo. Sim. Do que vai ser da gente depois da pandemia, porque hoje, socialmente, a gente está numa levada gigante de receber doação, de atender o povo, de procurar ser justo, ter condição de igualdade no atendimento e tal. Então, isso tudo a gente discutia, tirava estratégia. Mas e depois? Né? O que vai ser depois? Né? E eu fazia essa provocação.
Eu acredito que a Mover, e esse coletivo da Mover específico que a gente vai para o individual, né? Você estava falando, se juntou e fomos para o individual. Na Mover a gente conseguiu pensar o depois. Eu acho que foi a virada de chave. E a gente sabe que fome, miséria é moeda política, né? Então, se discutir política passa por isso. E a gente, naquele momento, entendeu que precisava discutir mais sobre o depois e o que seria depois e como a Sim. gente trataria esse depois, qual seria a nossa estratégia. E aí aconteceu na Mover, na sede da Mover ali na Comandante Taylor, embaixo do viaduto ali da Comandante Sim. Taylor, aconteceu lá uma chuva temporal naquele dia e alagou, encheu, perdemos muita coisa ali. Tal. É importante dizer que a Mover fazia 2.000 refeições naquele lugar. Era um quartinho lá de 2x2, Caramba, com, hein? com um fogão de 4 bocas, com uma das bocas não funcionando. Caramba. Tal. Era Olha. muita luta, foi muita luta. Mas a gente soube aproveitar aquela oportunidade. Sim. Que eu acho que é isso que a gente está focando ao falar hoje. E aí a Mover passou por essa situação de alagamento, perdeu muita coisa, e a gente estava retomando ali, né, reconstruindo aqui os pedacinhos que tinha se perdido, e a gente teve uma visita num secretário nacional de desenvolvimento social, na época, e ele achou o trabalho bonito, como todos os políticos, todos os governos, né, Sim. acabam, nesses momentos de vida, dizendo, tem uns mais sérios, outros menos sérios, enfim, mas acho que não é a questão. E aí ele falou que queria muito ajudar, que queria muito fazer alguma coisa e perguntou lá pro Renato, né, pro presidente naquele momento, se a Mover tinha projeto. E aí é muito louco que eu vou dizer para vocês que assim, todos esses caras, inclusive esses caras que crescem com a comunidade, com o Heliópolis, no Sim. meio político, eles subestimam as nossas capacidades. Todos. Sim. Eu já conversei com muita gente do ramo político, que foram senadores, deputados, vereadores, prefeitos, Sim. e esses caras olham pra gente como se a gente não tivesse capacidade. E eu nunca vi diferente. Tem. Sim. Não vou falar que nunca porque eu vou ser injusto. Tem algumas figuras, algumas pessoas emblemáticas que ocupam espaço de poder que são diferentes, mas a grande maioria nos enxergam dessa forma. E ele perguntou justamente achando que a Mover não tinha projeto. Era nítido, né? Eu queria muito, mas eu sei que vocês não têm projeto, tal, Renato, aí onde você se engana. Nós temos Tirou a projeto. pasta já. Aí ele tirou a pasta, colocou aqui, tá aqui o nosso projeto, nós temos esse desejo, tal. E aí ele levou isso para Brasília, lá para o Ministério. Na semana seguinte tinha uma equipe técnica do Ministério de Desenvolvimento Social, em 2021, e começou a tratar de uma proposta de um projeto. E aí eles falaram assim, ó, nós temos essas caixinhas aqui no Ministério e vocês precisam se enquadrar em uma dessas caixinhas, Sim. né? Nós temos, o que eu quero dizer? Nós temos esses programas no Ministério e a gente consegue apoiar vocês por meio de um programa desse aqui. E aí o projeto de vocês é amplo, vocês têm que pensar tal. Aí a gente conversando, o Renato me chamou e a gente estava trabalhando com comida já, né? Refeição, comida, marmita, tal. Aí o Renato me chamou e falou, Fábio, o que a gente faz? Isso era meados de novembro, segunda quinzena de novembro de 2021, o que a gente faz? Tal. Eu falei, Renato, essa secretaria, que era a Secretaria de Inclusão Socioeconômica do Ministério, ele tem esse perfil. Eu acho que a gente pode nadar de braçada assim. Aí eu falei, vamos criar uma escola de gastronomia. Aí ele, brilhante, vamos Sim. trabalhar. Aí começamos a trabalhar nisso. Comecei a desenhar a proposta, tal, e o tempo ia passando, e as coisas são morosas a nível de governo, tal, e aí a gente conseguiu criar uma pré-proposta para a secretaria, e a secretaria falou, não, é legal, é isso, mas vocês têm que agora fazer o plano de trabalho do projeto. E isso já era 20 de dezembro de 2021. E eles falaram assim, vocês têm até o dia 28 de dezembro para entregar a proposta pronta no programa, no Transfere.gov, que é um programa do governo federal, Sim. porque se passar desse dia, o recurso não vai ficar mais disponível e no ano que vem não tem dinheiro previsionado para esse tipo de projeto. Caramba. Aí malhamos. Perdi minhas férias de Natal. Tal.
trabalhei, o Renato trabalhou pelo outro caminho, aí Sim. ele foi começar a pesquisar containers, porque a nossa escola é em containers, é Sim. estilizado. Estão todos convidados a nos visitar ali na Praça de Maduta, na jaula ali, Muito no final da legal lá, Estrada né? das Lágrimas. Quem teve essa ideia do container? Então, a ideia do container foi por necessidade. A gente tinha a seção de uso da praça, ali da Praça Aldemar Dutra, embaixo dos viadutos ali, e não pode construir edificação fixa como alvenaria. Sim. E a gente tinha o recurso para implantar uma escola, só que não podia ser em alvenaria. E aí, nós conversando com a subprefeitura, o que a gente faz, meu Deus do céu, tal, e eu escrevendo o projeto, e eles buscando o caminho, aí daqui a pouco alguém falou, mas por que não fazem container, né? E aí surgiu a ideia do container. E aí nossa equipe começou a ir para Baixada Santista, interior de São Paulo, todo mundo que pesquisando lá na internet, quem trabalhava com container, começou a ir Sim. buscar. E aí ninguém acreditou no projeto aqui em São Paulo. É muito louco, né? Desceu o Renato, os camaradas, é isso, assim, esse preconceito de olhar para você e você fala, esses caras não têm esse dinheiro, Sim. esse recurso para fazer um negócio desse. E aí eles começaram atrás, aí começou a pesquisar, e alguém falou, tem uma empresa lá no sul que mexe com isso aí. Aí a galera entrou em contato, foram lá no sul, conversaram com o pessoal da empresa, a empresa falou, eu topo. Aí fez um pré-orçamento, criou o projeto Sim. arquitetônico, o pré-orçamento, a gente fez o ajuste, já colocou no plano de trabalho, e no dia 27 a gente mandou, no dia 28 foi aprovado com ajuste, e no dia 28, final da noite, o Renato assinou o termo de colaboração. Caramba, mano. Só que assim, é claro que um projeto feito em 10, 15 dias é um projeto cheio de gaps, né? Cheio de Sim. problemas, cheio de coisas que faltam. Mas a ideia era aprovar, e a gente conseguiu aprovar. Maravilha, mano. E aí a gente conseguiu implantar a escola. A escola foi implantada em 2022, inaugurada em 2018 de 2023. E nesse 24 meses, 24, 2 anos de trabalho, a gente formou 940 pessoas na área de Caramba. gastronomia, com um impacto indireto de mais 3.000 pessoas na utilização daquela estrutura, daquele espaço, daqueles Sim. conceitos. Então, assim, e aí a gente entrou numa seara nova, né? Que é o combate à fome e à segurança alimentar. E aí nos dá aí toda a margem para dizer da Mover, o que é a Mover hoje. Sim. A Mover hoje é uma organização que atua diretamente com combate à fome e segurança alimentar, e são coisas diferentes. Eu vou explicar já já o que Sim. são. Combater a fome é você dar a condição da pessoa comer, né? De você dar a cesta básica, criar a estrutura para que ela possa comer. Segurança alimentar é quando você dá a condição dela comer com qualidade, com nutrição, com balanceamento nutricional, na verdade, e que ela possa se alimentar minimamente 3 vezes por dia, que é o que os organismos internacionais recomendam que os governos garantam. Sim. Então, nós estamos nessa seara de combater a fome com viés da segurança alimentar. Então, a escola de gastronomia ela entra nesse contexto, né? Em qual? De gerar oportunidade de trabalho, emprego e renda, que aí você está combatendo a fome. E aí nós temos a escola, o Rede Cozinha Escola, que a gente hoje produz 600 refeições diárias, de segunda a sábado, atendendo a população em situação de vulnerabilidade social, população de rua, né, porta aberta, inclusive, lá o atendimento. E aí nós estamos dando segurança alimentar por meio desse projeto. Que maravilha. Então a gente está nessa seara hoje fortemente na seara, no foco do trabalho com alimentação, nesse caminho do combate à fome e da segurança alimentar, sem deixar para trás o nosso trabalho na área de cultura, de educação, de esporte, Sim. de atendimento a idoso. Tem outros projetos que nós estamos trabalhando aí para logo mais, se Deus quiser, e Ele quer que aconteça, então nós vamos ampliar Legal. esse atendimento. Mas isso, a Mover, hoje o foco da Mover é a área da comida, da alimentação. Tanto na área de Esse formação curso quanto... lá que vocês têm de formação gastronômica, quantos profissionais são formados ali mensalmente? Então, Como que funciona? nós formamos em um ano 940 pessoas. É um curso a maioria das pessoas do Heliópolis,
Sim. né? Nós tivemos algumas pessoas de fora do Heliópolis, teve gente de Santos que veio fazer Que curso, legal, cara. do interior das cidades vizinhas, né? Do Grande ABC, aqui da Grande São Paulo, de Sim. Guarulhos, teve gente também. Mas a formação foi para 940, para 1.000 pessoas, atendemos 940 e impactamos 3.000. Nossa formação é em gastronomia, e aí vamos separar, não é culinária. Esse daí pegou muito. Porque é curso de culinária. Nada contra o curso de culinária. Nós formamos gastrônomos lá, É isso. né? É um curso rápido, evidentemente rápido, para Sim. poder atender 960 pessoas durante o ano, contudo, com potenciais de gastronomia. Então, uma pessoa que faz o curso de gastronomia, ela sai com toda a condição de trabalhar, não como subchefe, nem como chefe, mas de ser um auxiliar de um grande chefe de cozinha. Porque ela conhece todos os processos de trabalho nos núcleos operacionais de uma cozinha industrial, de um grande restaurante, de um restaurante dos Jardins, por exemplo, tal, enfim. Mas, além disso, a nossa formação é para o mundo do trabalho, não para o mercado. Então, as pessoas tiveram aulas de marketing digital, tiveram aula de plano de negócios, abertura de negócios, e aí nós tivemos aula de empreendedorismo, que nós conversamos Boa, sobre é isso, isso aí. que ainda a gente errou, os gaps, né? A Sim. gente errou quando a gente fala de empreendedorismo, porque empreendedorismo não é nada disso que as pessoas falam aí na rua. É. Eu estudei bastante empreendedorismo para chegar a dizer hoje que todo mundo oferece um monte de coisa de empreendedorismo, mas ninguém faz empreendedorismo como foi pensado na essência da palavra empreendedorismo. Eu digo quando curso, tá? Não como trabalho. Sim. E também na área e formação na área de segurança alimentar. Então a pessoa fazia o curso completo, curso de 100 horas, e ela saía com todas essas condições básicas de ir para o mundo do trabalho. Seja para o camarada que tem a pastelaria aqui que começou a fazer pastel gourmet, e aí ele potencializou o negócio dele, ou para trabalhar para um grande restaurante, como aconteceu da gente caminhar gente para o Dom, para o Dante. Ou até mesmo dar continuidade aí nos estudos e se formar em um Sim, grande aí chefe. potencializar essa coisa de buscar mais formação. Aconteceu. Tem 3 alunas nossas que eu acompanho, né? Porque são muitos, Sim. que foram fazer outros cursos de gastronomia em outros lugares, que estão ingressando para a Universidade de Gastronomia. Então, quer dizer, você estimula e que gera outras oportunidades a partir Sim. dessa formação. A nossa renovação está prevista para acontecer esse ano, e aí nós vamos trabalhar 2 segmentos da área de comida. Então, a gente vai continuar com gastronomia, Sim. mas nós vamos ter confeitaria também, que foi um pedido dos alunos que participaram do curso anterior É que tá muito em alta, né? e está em alta. Sim. E você tem que analisar mercado. Quando você faz projeto, você analisa mercado. Confeitaria é supra-sumo do negócio da comida hoje. Fazer aqueles bolos lindos, aqueles Sim. doces. Olha, eu tal. não sei não, mas eu acho que deve ter 50% do PIB nacional. Porque, gente, o povo consome demais açúcar. Mas é isso, a gente está nessa seara, e aí a gente combater a fome é gerar oportunidade das pessoas conseguir o seu dinheiro, o seu trabalho, Sim. mas dar comida nesse primeiro momento também, e segurança alimentar com que ela possa ter condições de se alimentar 3 vezes por dia, com qualidade, comidas saudáveis e nutritivamente potencializadas, né? Que é o que a gente faz lá nesses projetos, nesses programas que a gente executa na Mover. E o legal, que eu acho, assim, eu já te falei isso antes, que a Mover, eu vejo muito isso daí, essa questão de gerar essa oportunidade de crescimento, de profissionalização para as pessoas. Porque você vê muitas entidades que não têm essa preocupação, né? Busca só ali a parte do assistencialismo e tal, mas e tá aí depois. É o que você falou Depois, lá né? atrás, na época, e depois, como que vai ser? Então, trocando em miúdos aqui, o ensinar a pescar, digamos assim, eu acho muito importante, eu acho que deveria ser mais difundido isso, né? Sim. É opinião minha, não Mas sei. faz todo sentido isso que você está falando. Quando a gente fala de empreendedorismo, que a gente conversou aquele dia, é isso, assim. Você pega as pessoas, você convida as pessoas para uma sala, conceitua o que é empreendedorismo, mas e aí? Vou ensinar você a ter vou trabalhar com você para você ter uma marca, você abrir uma MEI. Tá, mas e aí? Realmente é complexo. E o Bem teórico, capital né? desse negócio? Então, muito teórico. E o capital desse negócio, e o fortalecimento desse negócio, e a condição da pessoa pensar um plano de negócio para que ela, a partir do momento que ela abre uma MEI, ela tem um custo mensal que ela precisa pagar. Sim. Como é que ela vai pagar, né? Se ela trabalha com, por exemplo, um exemplo, então ela faz
camarada que a gente conheceu lá do pastel, ele paga gás todo dia, talvez ele pague aluguel, e aí? Como é que esse capital de giro funciona? Da onde que ele tira essa receita para ele poder capitalizar o negócio? O Sim. empreendedorismo tem que falar disso. Sim. E não só falar, tem que gerar e tem que apresentar os caminhos para que a pessoa consiga realmente empreender. Conceituar Com empreendedorismo segurança, né? Exatamente. Exatamente, falou a palavra-chave, segurança, com condição de que ela vai pegar, por exemplo, um crédito e ela vai ter condição de, com um bom plano de negócios criado, girar esse crédito, potencializar o crédito, crescer esse capital, né, com o seu lucro, né, pensar nas suas despesas fixas. Então, empreendedorismo tem que falar disso. E eu vejo que Tem hoje... mais uma aula que precisa incluir aí, que é inteligência emocional, viu? Porque tem que ter. Essa eu acho que é primordial, né? eu acho que essa é ainda para não tudo, tem Fabio, todos ainda né? os cursos de empreendedorismo, mas tem Meu que ter, amigo. porque É pra olha, tudo, viu? É pra É pra tudo. Agora, assim, ô Fábio, você falou a parte de segurança alimentar e tudo mais. Assim, brevemente, tá? Porque bom, tem mais coisas pra gente falar aqui. O que que você achou dessa PL que foi lançada aí? E aí foi aprovada, depois caiu, a PL, chamada PL da fome lá. Eu acho que é muito mal intencionada. Eu acho que você pode. Eu li a PL, Sim, até debati com um camarada esses dias sobre a PL. Falei, tem que tomar muito cuidado quando você lê uma manchete e reproduz a manchete de forma sem critério, né? sim, Porque ele é adversário político, não presta. Calma, vamos ter que ter calma. Mas, no fim, é uma PL mal intencionada, dúbia, né? Ela não tem segurança jurídica nenhuma, na minha opinião. sim. E que por isso que caiu, né? Exato. Inclusive. Mas eu acho que por outro lado, eu acho que você abre uma discussão em São Paulo sobre a doação do alimento na rua, né? Eu acho que você não precisa multar as organizações que fazem isso, nem as pessoas, Sim, mas se você criar uma condição de cadastro, porque, por exemplo, com os vendedores ambulantes, né? Os camelôs, né? sim, Tem esse nome. Então, não legalizaram, não criaram uma condição de legalização do exato. trabalho dessas pessoas, ótimo. Faça da mesma forma com as pessoas que fazem essas ações sociais na rua. As pessoas na rua passam fome. Não dá para você criar uma lei e falar assim, ninguém pode dar mais comida na rua. Sim, Até porque as pessoas estão na rua. exato. Né? Então é lá que tem que dar comida. Não adianta você querer fazer com que as pessoas comprem cadeira, mesa, coloquem no meio da rua, para que as pessoas sentem e comam. Exato. Não é a realidade. Então a proposta é muito aquém da realidade. Agora, por outro lado, você pode organizar isso, né? Você pode garantir também a segurança das pessoas que recebem esse alimento na rua. Da mesma forma que tem muita gente bem intencionada, e aí a minha discussão, o meu ponto de vista sobre a abertura da discussão sobre isso é esse. Da mesma forma que tem muitas pessoas bem intencionadas, tem um monte mal intencionadas. Sim. Então, por exemplo, a Cracolândia eu vou falar uma coisa aqui que acho que eu não deveria falar. Mas a Cracolândia, assim, é um problema de todos os governos. Ninguém consegue achar solução. Pode aparecer um louco aí, meter alguma coisa um veneno numa comida dessa, entregar lá e matar um já monte de aconteceu, né? gente. Exatamente. Já aconteceu. E aí quem foi? Quem fez? Quem vai ser punido por uma coisa como essa? Sim, Então, garantir a segurança nesse processo de dar a comida é importante. Como fazer? Não sou eu sozinho, eu poderia até me dispor a discutir isso, sei lá. Enfim, que vou achar a solução. sim, Mas que você pode criar um mecanismo com bom senso, com inteligência, para que isso funcione da melhor forma possível, sem penalizar. Não tem que penalizar quem faz ação social. Isso é ridículo. Né? A de quem, né, tenha visto a proposta. Mas eu vejo dessa forma. Até porque quando a gente, por exemplo, tem parceria com o poder público, a Mover, por exemplo, na rede Cozinha Escola, que serve 600 refeições diárias, a gente tem todo o rigor para dar aquela comida. Né? Tem questões de Anvisa para obedecer, questões nutricionais para obedecer. sim. Nós temos que separar a amostra dessa comida todo dia, nós temos que ter uma nutricionista lá dentro trabalhando, os critérios de segurança alimentar, de segurança do trabalho, tem que ser tudo respeitado, tem que ser tudo feito e garantido. Da mesma forma para a pessoa que se alimenta na rua. Claro, não com o mesmo rigor, porque é na rua, né? Sim. Você não vai garantir ambiente limpo na rua que é poluída, né, por si só. Exato. Mas tem como você criar condições, mecanismos de garantir a vida das pessoas. Acho que o que se coloca em risco, sobretudo numa discussão como essa, é a vida das pessoas. Mas eu acho que a PL
foi um mau exemplo de proposta Não, é isso. legislativa. Ouvir a sua opinião, porque você, como um profissional que atua já nessa área, eu acho importante pra gente, pro pessoal de casa também ouvir e um Foi, pouquinho mais. E quem leu, né, realmente a é PL, dúbia, vê é isso, ridícula, sabe desculpa. que realmente foi feito. Penalizar quem faz ação social É um é de crime. uma, Aí é um crime. é um crime, é Sim. de uma ignorância. Isso é louco, velho. Mas vamos falar agora sobre o G20, que vocês foram convidados, Caraca, G20. né, lá em Teresina, Piauí. Piauí. A Mover Elipa teve lá com toda a equipe. Como que foi a sensação de vocês estar lá, velho? Cara, foi uma coisa de maluco. O G20 para quem não sabe, é a cúpula das 20 maiores potências mundiais, Sim, que nos últimos anos, vou ser rápido, que nos últimos anos só vem discutindo questões econômicas do mundo, né? E quando o Brasil recebe a presidência do G20, ela abre um precedente de discutir outras questões, não Sim. só econômicas. E no Brasil, esse atual governo colocou como proposta de criar um plano, um pacto mundial de combater a fome e segurança alimentar. E a Mover vem se tornando uma referência nesse trabalho. E aí a gente foi convidado pelo Ministério do Desenvolvimento Social a apresentar uma proposta de política pública para compor a cesta mundial, né, essa cesta que vai ser discutida no Rio de Janeiro em novembro, sim. de proposta de política pública para o mundo, de combater a fome e de segurança alimentar. E aí foi uma experiência única. Nós fomos a única organização de São Paulo, do estado de São Paulo Esse lá, é um ponto importante, né, cara? A única. convidada, e não foi Legal. convidada por questões políticas, foi convidada Sim. por mérito do trabalho. Eu acho que isso foi mais importante, isso foi muito frisado. E a gente conseguiu, nas reuniões, no seminário principal, apresentar um vídeo que a gente fez só para apresentar lá no Piauí. E a gente foi aplaudido de pé sobre as outras propostas que estavam lá. E assim, para a gente é um marco, né? Acho que isso pode falar o que quiser, mas ninguém tira da nossa história isso. Sim. E representar São Paulo, o estado de São Paulo, a capital de São Paulo, numa discussão globalizada, já diz aonde nós estamos, né? Sim. Com toda humildade, sem tirar o pé do chão. Tá Então foi certo. única, foi uma coisa maravilhosa pra gente. Que legal, cara. E Abriu outras portas. por você falar em profissionalismo, eu marquei aqui também. Vocês já receberam um prêmio da Secretaria de Direitos Humanos de Segurança Alimentar em 2023 e também participaram do concurso de gastronomia da rede da Rede Cozinha Escola, do Desafio de Sabores e ganharam, né, em primeiro lugar também. Sim, a gente foi em duas honrarias, né? Primeiro, ser contemplado com selo de direitos humanos na área de segurança alimentar, é uma honraria, só fortalece e demonstra pra gente que o caminho é esse. Sim, Claro, há muito a melhorar, há muito a aperfeiçoar, não temos nenhuma dúvida disso, mas nos mostra que que estamos no caminho, que estamos no trilho, né? Precisa ser lapidado esse trilho, mas estamos no trilho. E o outro, a outra premiação foi de comida vegana, inclusive. caramba. O nosso chefe fez um prato vegano com aproveitamento máximo do alimento. De todos os alimentos que ele utilizou, ele aproveitou 100%. Caramba. E aí foi premiado em primeiro lugar. Assim, são duas honrarias aí no ano de 2023 que a gente coloca lá em cima da nossa mesinha, né? Como méritos daquilo que a gente, do nosso fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido há 3 anos. É isso aí, mostrando o que você falou, que estão no caminho certo. E por falar em caminho certo, quais são aí, se você puder falar, quais são os próximos planos? O que vocês têm aí São no futuro? alguns eu não vou dizer, até porque não estão consolidados, mas Sim. um é o Bom Prato, do Campo Limpo, mais um convite, a gente não queria Bom Prato, friso isso, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, nos convidou a assumir em situação de emergência por 6 meses a unidade do Bom Prato do Campo Limpo. Estamos lá trabalhando, as duras penas, não está fácil, Sim, né? caramba. Tem muita coisa para fazer, mas a gente aceitou o desafio. Então nós estamos com uma unidade do Bom Prato lá do Campo Limpo, 2.000 refeições por dia, Caramba, velho. muita coisa. Tenso. E a gente quer garantir tudo que a gente faz aqui na nossa unidade, a gente quer levar para lá. E já estamos trabalhando nisso. Temos a renovação do projeto da Escola de Gastronomia, e agora
escola gastronomia e confeitaria, tá pra Sim. gente dar para acontecer, já é uma realidade. Estamos aí no Programa Nacional de Cozinhas Solidárias. Provavelmente nós vamos ser uma entidade, se Deus quiser, e Ele quer, a gente vai ser uma entidade gestora e nós vamos estar aí fazendo a gestão de 30 cozinhas solidárias no estado de São Paulo. Que legal, cara. Então nós Bacana. estamos sobrepondo as fronteiras da capital, É isso já indo aí. para o estado. Essas são as novidades mais próximas, tem outras. Em um momento oportuno a gente pode falar mais disso. Maravilha, mano. Bom, É coisa, hein? muita coisa, né? Tem Cê é bastante coisa. louco, cara. Assim, eu acho só pra finalizar aqui, né? Pra você falar pro pessoal de casa que tem interesse em estar participando dos cursos, porque também tem oficinas, a gente acabou não falando, mas tem algumas oficinas também que você promove. Falar pro pessoal de casa como que faz, quem quiser participar, como que é, aonde que entra, passa o Instagram de vocês também. Fica à vontade aí. E nosso Instagram é @moverelipa, aí é mover traço Elipa, já que você traz underline. A galera às vezes não me... Mas assim, é mover traço Elipa, se Mas a procurar gente vai vai marcar lá achar. na descrição, tem aí, Isso. pode procurar. Também no Facebook, a gente está publicando tudo por meio dessas duas redes sociais hoje. Sim, Tem o nosso site, www.moverelipa.org.br. Quem tiver interessado por meio das redes sociais, alcança a gente. Pode perguntar ali, tem uma galera que está à disposição para responder ali, e também direto nas nossas unidades. Ali na Jaula, Praça Ademar Dutra, ali, famosa Jaula, né? sim. Praça Ademar Dutra, a Escola de Gastronomia é um prédio gigante de containers azul, Azul, não tem como não ver. super imponente, e é um espaço lindo, gostoso. Vocês estão novamente convidados. A Fabiana acho que não foi lá ainda. Já minha Já filha foi? participou de uma das oficinas que Ah. teve lá acho que de hambúrguer. Hambúrguer. Então, vai ter, agora nas férias estamos programando novamente aí as oficinas de férias para as crianças. E assim, estão todos convidados a conhecer e alcança a gente tanto fisicamente quanto pelas redes sociais. Tem os links lá, né? Sim. As inscrições vão ser abertas aí para novos cursos de gastronomia e confeitaria. É só seguir que vai estar. Então, a nova turma. Confeitaria e gastronomia vai ser 2 cursos separados São ou vai cursos estar englobado no separados. mesmo? São cursos Separado? separados. Quem fazer gastronomia vai para gastronomia mesmo. Eita. E, e confeitaria vai ser para o ramo da confeitaria mesmo. Ah, Vão ser cursos legal. separados. Pode fazer os dois? Vamos ver. Se tiver Vai vaga. depender também, né? Porque aí também Da ocupa procura. todo mundo, aí né? Não dá para atender Se bastante tiver vaga, gente. não, por que não? Mas provavelmente a gente já está previamente com 200 inscrições já antes de abrir a porta dos cursos. Aí. Caramba, hein? A galera tá trabalhando já na formação das turmas. Maravilha. E se tiver alguém também que você queira agradecer, não sei se você vai querer agradecer Eu alguém, acho que falar. agradecer a nossa equipe, né, de colaboradores da Mover, assim, essa mensagem é para eles mesmos, para que eles entendam que todos eles são elementos importantes para essa construção. E aí não vou falar posição de trabalho, mas cada um que está ali, que se dedica, que trabalha, que contribui com o funcionamento do espaço, é Sim. importante para o nosso dia a dia. Agradecer aos nossos parceiros, são N parceiros, assim, então todos os parceiros são Todo vocês. mundo. Obrigado por estar conosco, aí vocês aqui da Xenelipa, do Elipa TV, pela oportunidade de trazer para a gente falar um pouco do que a gente faz, né? E aí os entes públicos, né? Tanto a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, o Governo Federal, que vem acreditando nas nossas propostas, nos nossos planos de trabalho, porque querendo ou não, são eles os financiadores, né? Então, agora é claro, tem que apresentar boas propostas. Então, agradecer também a todos esses órgãos públicos, eu não estou falando de nenhum candidato, estou falando É isso aí. dos órgãos públicos da esfera municipal, que é a Prefeitura, estadual, que é o Governo do Estado, e da esfera federal, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, por acreditar nas propostas que a gente vai levando e apresentando para realmente transformar nosso povo e impactar a vida das pessoas. É isso aí, Fábio. Obrigado, Te cara. agradeço. Te agradecer aqui pela sua participação, por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui com a gente, trocando essa ideia, trazendo conhecimento um pouco sobre você, sobre a Mover Elipa também, que é muito importante para a galera conhecer, tá? Agradecer a instituição em si, todo mundo que, igual você falou, que vai lá, quem já foi lá conhece, pessoal, gente fina demais, todo Tem um lago de mundo. peixe lá que ele é encantador. A gente melhorou horas para aquele É lago. verdade, cara. E, Fabi, quer agradecer alguém, falar alguma coisa para encerrar?
Agradecer a presença do Fábio por ter trazido um pouco da sua história, né? Como ele falou aqui, falar um pouquinho do Mover Elipa, que muita gente não conhecia. Eu mesma conheci através dele há tempos atrás, já faz uns anos, mas eu conheci A através gente dele. fazia revista ainda. né? verdade, E aí revista. eu achei fantástico, porque é um negócio que tá aqui do lado e eu não sabia. Então é isso. E para vocês de casa, gente, busquem. Primeiro, sigam a Sheino Elipa. Primeira coisa, tá? Porque vocês vão estar antenados o que acontece aqui no Heliópolis. É isso O que aí. a gente tem no Heliópolis. Então, Boa. primeira coisa, siga a Sheino Elipa. E segunda coisa, busquem saber mais sobre o que tem aqui, porque a gente tem, assim, que nem ele falou, várias lideranças, que tem vários projetos maravilhosos aqui, e que às vezes você está aí perdido, buscando uma solução, e a solução está aí, ó, profissional, e não só profissional, mas assistencial também, né? É isso aí. E é isso. E obrigada, Fábio, tá? Pela sua Obrigado a presença, vocês. disponibilizar, como ele disse, Uma honra tempo estar aqui com aí. vocês. E que a gente possa fazer um novo aí para poder falar um pouco mais, né? Porque não falamos sobre o esporte, que eu queria saber como que era, mas tudo bem. Eu acho que eu falei bastante, Vamos né? fazer a continuação. Mas, Vamos obrigado. vir parte 2, né? Vamos pela continuação aí. E obrigado, nossos brindes não chegaram ainda desse mês, mas vou te levar lá. Aí a gente Sim. aproveita e já Mas almoça lá pessoalmente, né? pessoalmente. Super convidados Já. para almoçar com a gente. Beleza? E o pessoal aí de casa que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Valeu!